Fala, senhores, tranquilo? Bom, questão 121 do Enem PPL de 2022. Thiago Rodrigues aqui, vamos a ela aqui, ó. Os combustíveis são materiais utilizados na produção de energia que, dependendo de sua composição, podem produzir diferentes substâncias. Por exemplo, numa queima completa, o hidrogênio se transforma em água e o carbono em CO2. Tranquilo? O quadro apresenta as entalpias de combustão de alguns combustíveis na condição padrão. A gente tem aqui, beleza? E vamos à pergunta aqui, ó, ao comando da questão. Visando a redução de impacto ambiental, qual dos combustíveis listado libera maior quantidade de energia com menor produção de CO2? Então, olha só, de uma forma rápida para a gente entender. Eu vou botar aqui carbono, tá? Vou pegar como ali. Na combustão completa, como já é dito, lembrando, combustão é uma reação com gás oxigênio, eu tenho CO2 mais... ou melhor, vou botar então aqui, ó, metano, tá? Não tá ali? Vou botar metano que vai fazer mais sentido pra gente, tá? Tenho essa reação. Vamos fazer o balanceamento. Ó, um carbono, 4 hidrogênios, 2 aqui, vou botar o 2 aqui. Tenho 2 oxigênios, aqui tem 2 e 4, então vou botar o 2 aqui, tá? Onde eu quero chegar com isso aqui? Ó, esse carbono daqui gera esse CO2 que está aqui, 1 para 1. Isso quer dizer que a cada um carbono aqui, um CO2 é emitido. Então, por exemplo, o etino tem 2 carbonos aqui. Ele vai emitir 2 moléculas de CO2. O propano, que tem 3 moléculas de CO2. O butano, 4. E o octano, 8. Pegou a visão? Então, olha só. Para cada um aqui, eu vou gerar um CO2. Dependendo da quantidade de carbonos que eu tenha, eu vou gerar quantidade X de CO2. Fez sentido? Tá? Então, olha só. Como ele quer saber qual que libera maior energia pela menor produção de CO2, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular quanto que liberaria de cada um para um átomo de carbono. Tá? Vai fazer sentido, olha só. Eu vou igualar todos como se fosse um carbono. Vou fazer uma regra de 3 simples, tá? Ou, mais fácil ainda, vou pegar os valores aqui e dividir pela quantidade de átomos de carbono, que seria uma regra de 3, tá? Então, olha só. O carbono, ele tem um átomo de carbono. Ele libera 394 de entalpia, tá? Então, esse valor aqui é para um carbono que vai gerar um CO2. O etino tem 2 átomos de carbono aqui. Deixa eu dar um zoom para a gente ver melhor, tá? Tem isso daqui, né, senhores? Então, olha só. Um carbono aqui gera isso daqui, gera um CO2. 2 átomos de carbono aqui vai gerar 2 moléculas de CO2. Então, se eu dividir isso aqui por 2, eu chego à quantidade como se fosse um carbono. Isso aqui dá 650. Caso menos. O propano tem 3. Vou dividir por 3. Então, a gente chega aqui, ó, menos 740. De novo, por que eu estou fazendo isso? Esse valor aqui, ó, vou botar até esse aqui de novo, vai ser referente a um carbono, um átomo de carbono, tá? Se 2 é 1.300, 1 é a metade. Se 3 é 2.220, 1 só vai ser isso. Pegar a visão? Que assim eu consigo comparar. Por exemplo, ó, 650 é liberado quando queima ali. O carbono é 394. Então esse cara aqui libera mais energia para um CO2 só. Sacaram? Vou continuar aqui, ó. Dividido por 4. A gente chega aqui, ó, 719. Vou dividir aqui por 8, tá vendo que são 8 aqui? Isso daqui dá menos 683.
Então, senhores, como é que eu vou resolver? Eu vou ter que ver qual que tem maior energia, como se fosse um carbono só. Qual que tem? Aqui, ó. Menos 740 kJ por mol de carbono, de CO2. Sacou? Então a gente chega aqui, o propano é a espécie que vai liberar mais. Então o nosso gabarito aqui, ó, letra C de casa. Fez sentido, senhores? Se não fez, comenta aí, tá? A gente tira essa dúvida aí, tá? A gente troca uma ideia, a gente vê qual é, beleza? Se puder ajudar a gente, curta, compartilha, enfim. Valeu!